Meus irmãos, boa noite. Então, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma noite reunidos, né, para podermos aí dar continuidade aos nossos estudos. Estamos ainda no livro do Gênesis, finalizando, já aí partindo para os finais, né? Nós vimos aí nas aulas passadas sobre um pouco da teologia, né, do livro de Gênesis, sobre o Criador, sobre o início da criação, né? Lá em Gênesis 1, aonde nós vimos o significado da palavra Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Falamos um pouco sobre isso e hoje nós vamos aí dar continuidade. A gente vai dar uma lida juntos aí na apostila, na página, no final da página 153, entrando aí na página 154, aonde fala sobre a aliança, né, da criação. Na última aula, nós iniciamos essa leitura, mas não foi possível finalizar. Tinha aí a página 154 inteira para finalizar, e então nós não conseguimos aí ver sobre a aliança da criação. Então, nós estamos aí caminhando sobre essa teologia, né, do livro do Gênesis, o propósito do livro, a qual o Senhor deixa registrado no capítulo primeiro a criação, né, do cosmo, do mundo, logo vem a criação da natureza, enfim, total ali, dos animais, a criação dos homens. Logo depois nós vamos ver a queda, a consequência da queda, e a gente já vê no início, né, da criação o estabelecimento de uma aliança com Deus para com a sua criação, que é o homem. Então Deus, ele já firma uma aliança desde Adão e Eva. Esta aliança ele então traz novamente, né, Adão e Eva, eles são preservados, né? Ali, essa aliança é preservada, melhor dizendo, em Noé, com Noé, né? O Senhor preserva essa aliança com Noé, ele destaca essa aliança com Abraão e faz uma forma legislativa, né? Ele leslija esta aliança, uma forma leslijada com Moisés, e depois ele Pastor estabelece. Daniel, só um minuto. Qual a página que é mesmo? Nós vamos entrar página 153, o final dela, e entrando na página 154. Ok. Então, Deus ele estabelece essa aliança com Davi, né? E ela é consumada em Cristo. Então, nós vamos ver tudo isso hoje. Amém? Deixa eu ver aqui nas páginas para a gente poder ver aonde que a gente está lendo juntos, né? Na página 153, deixa eu ver se é isso mesmo. 154, deixa eu abrir aqui. A gente vai dar uma lidinha aqui no final da 153, entrando aí na página 154, fazendo a leitura total desta página, para a gente poder aí então desenvolver aí essa leitura e finalizar a aliança da criação. Nós lemos aí os primeiros parágrafos já, né, lá em Oséias, tal. A gente fez essa leitura no finalzinho da outra aula. E nós paramos aí, ó, eu vou começar a ler com os irmãos aí, primeiro, segundo, terceiro, a partir do quarto parágrafo aí, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto parágrafo, a interpretação de Gênesis 6:18, tá bom? Então, irmãos, olhando aí para a apostila, só para a gente fazer uma recapitulação rápida aí, sobre
aliança da criação, olhando aí para a apostila no final da página 153, a gente vai ver Deus não só fazendo uma aliança com o seu povo, mas ele preservou essa aliança, né? Aí na apostila está aí o livro, o capítulo 6 de Gênesis, né? O verso 18. Então ele diz: Eu manterei a minha aliança, né? Então Deus não só faz uma aliança com o seu povo, mas ele preserva esta aliança. Está aí na apostila, no final da página 153. O termo preservar, ele indica que Deus continuou, né, com Noé o que havia sido estabelecido na criação. Então, essa preservação, essa palavra preservar aí de Gênesis 6:18, Deus permanecendo, né? Preservando a aliança no princípio. E nós vamos ver aqui qual que é o propósito final dessa aliança, né? Por que que Deus faz essa aliança com o homem e como assim fazer uma aliança com alguém ou, né, com o ser humano que não tem nada para dar em troca. Então, nós vamos tentar entender um pouco sobre isso hoje, né? Essa aliança da criação. Aí na apostila está escrito, eu vou ler junto com os irmãos, ó. Teólogos reformados afirmam que Deus não fez aliança na criação e defendem que o uso do termo aliança só é permitido dentro da mensagem redentora. O termo expressa acordo entre pessoas, o que parece não ser o caso antes de Noé. O uso do verbo invalidar ou quebrar daria a ideia pretendida porque esses teólogos reformados, pretendida pelos esses teólogos reformados. Mas a aliança não implica em acordo mútuo entre duas partes, mas implica na consequência que essa aliança deveria trazer, ou seja, a responsabilidade que se tem após o conhecimento desse acordo. Então, o que que nós estamos vendo aqui, né, irmãos? É, existe aí uma defesa, né, de alguns teólogos reformados que esta aliança ela só se dá na forma redentora, né, em Cristo. Mas nós vamos ver, né, dentro aqui do texto, que esta aliança ela não traz uma ideia de acordo mútuo, né? Por que que não traz a ideia de um acordo mútuo? Porque a aliança ela requer um estabelecimento de ambas as partes. E aqui nós vamos ver Deus fazendo aliança com nós, a qual nós não tínhamos nada para oferecer. Então, esta aliança, quando Deus faz com nós, ela se dá a entender, então, que não é somente um acordo, né? Vamos dizer assim, para melhor entendermos, mas é um restabelecimento ou um estabelecimento de responsabilidades. Então, essa aliança que Deus faz, quando o homem se dá a entender dessa aliança, é uma responsabilidade que ele tinha com essa aliança. Aí então que está o grande problema, né? Aí que está o grande problema, porque nós, os homens, né, o ser humano, ele falha, ele não tem condições alguma de dar continuidade nesta aliança. Então, por isso que nós vamos ver durante todo o Velho Testamento, né? Deus sempre, os escritores sempre usando esse termo, né? O Deus da aliança, a aliança que o Senhor tem com os seus pais, a aliança que Deus fez com os patriarcas. Então a gente vai ver sempre essa preocupação de manter essa aliança, porque quem quebra sempre o pacto da aliança é o homem, né? Deus nunca fez essa aliança e nunca quebrou essa aliança, nunca fez na intenção de em algum momento haver uma ruptura, mas por conta da queda, o homem ele fez essa ruptura da aliança. Então essa aliança não é somente acordo mútuo, mas é um conhecimento de termos de responsabilidade. E como eu disse, aí dá-se então o problema. Olha o que diz aí na apostila, né? Daí surge a necessidade
de um substituto. Já está, acho que na página 154 aí, né? Estão comigo? Amém? Então, daí surge então a necessidade de um substituto para cumprir a aliança devido à incapacidade humana diante das suas responsabilidades. Gênesis 6:18. Vamos ver lá? Vamos abrir a Bíblia? Gênesis 6:18. A gente percebe aqui, ó, né? Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, seus filhos, a sua mulher, as mulheres de seus filhos. E aí então ele continua, né? Toda aí a ordenança desta aliança, né? O direcionamento sobre aquilo que ele estava estabelecendo. Então a gente vê aqui Deus firmando a aliança, né? Restabelecendo essa aliança com Noé. Nós vamos ver então, vimos isso em Gênesis 6:18. Temos então uma promessa baseada na história exatamente da mesma maneira que temos lá em Jeremias 33, o que revela a ação messiânica. Então, nós vamos ver, né, irmãos, entendendo aqui ao estudar, que o homem sendo incapaz de dar continuidade nessa aliança e não romper, né, esse pacto, havia então a necessidade de um substituto, né? Nós vamos ver então o que que é isso, né? Continuando aí, ó, na apostila, a aliança feita com Abraão, ela é expandida no Monte Sinai para incluir os descendentes de Abraão. Não foi esquecida nem esvaziada. Deus se lembrara da sua aliança e cumprirá as promessas que fizera no decorrer dos séculos. A frase estabelecerei a minha aliança entre mim e você, de Gênesis 17:2, para revelar o propósito de Deus com o ser humano, conforme trazendo conforto e esperança escatológica. Então, esta promessa, irmãos, né? Ela traz aí uma esperança para todos nós. O Senhor traz essa palavra e é uma palavra de conforto, né, para Abraão, uma palavra de esperança, e não era só uma esperança presente, como está aí na apostila, é também uma esperança escatológica. O que é isso? Até o fim, para o fim, né? Então, nós vemos essa aliança se cumprindo e Deus sempre preservando, e nós vamos finalizar essa matéria aqui do Deus da aliança, né? Aliança da criação, finalizando em Cristo. Então eu vou continuar a leitura para nós não atropelarmos aqui as informações. Aí na sua apostila está escrito assim, ó: a aliança da criação refere-se à atitude de Deus em relação a todas as coisas criadas. Deus não fez uma aliança com Noé no aspecto de introdução, mas confirmou com ele o que havia feito na aliança das obras, ou seja, Deus por Deus poderia, né? Deus ele poderia ter feito na aliança Deus poderia ter dito a Noé que estava tudo acabado, né? Sugerindo que toda a raça humana deveria ser destruída, onde as promessas, os mandamentos, os relacionamentos, a continuação do cosmos, né, a continuidade do cosmos, da humanidade, poderia ser tudo anulado, mas não era a intenção de Deus. A promessa de Deus feita a Adão e Eva permaneceria. Olha que coisa linda, né, irmãos? Então, aqui a gente vê o cuidado de Deus em manter a aliança, mesmo havendo rupturas, né, do homem, mas o Senhor vai restabelecendo a aliança
porque ele tem um pacto, né? Ele fez um pacto nesta aliança e ele não fez no desejo de romper, né? Então ele poderia, né, com todo o direito, porque como diz lá em Oséias, né, irmãos, foi o povo que se prostituiu, que saiu da presença de Deus, mas ele sempre resgatando a sua noiva, a sua igreja, sempre resgatando com amor e carinho, né? Então a gente vê aqui desde o início da criação tudo isso. O pacto da criação, tá aí na apostila agora. O pacto da criação e da graça seria sustentado ao criar o ser humano. Deus estabelecera um contato natural entre si. Como criatura, o homem estava naturalmente debaixo da lei e tinha responsabilidades com Deus. A aliança da criação envolve uma discussão considerável. No geral, a aliança da criação envolve o sábado, o casamento, o trabalho. Destaca-se a proibição da alimentação do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Esta aliança envolve o descanso, onde Deus abençoou o sábado, a fim de observar toda a obra criada, inclusive o ser humano, servindo como modelo para honrar a Deus. O exílio do povo da sua terra, como em todas as épocas do Antigo Testamento, descreve o período que o povo teria que observar a obra criativa de Deus, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela pessoa de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todas as suas desolações, repousou até que os 70 anos se cumprisse. Segunda Crônicas 36:11. Falar da abolição do sábado sobre a nova aliança não envolve meramente a negação da contínua significação do decálogo mosaico, desculpa. Envolve uma ruptura das próprias ordens da criação, da história e da consumação, onde o participante da nova aliança alegra-se com o privilégio associado com a ordenância sabática final, né? Outros fatores essenciais na aliança da criação são os casamentos, os trabalhos, o ser humano como portador da imagem à semelhança de Deus reflete a responsabilidade de administrador do cosmos. Essa mordomia, né, que é a palavra-chave na perspectiva da criação e que gera princípios como os recursos partilhados, a responsabilidade do trabalho, a expectativa do crescimento e a produção partilhada. Então, nós estamos vendo aqui, né, irmãos, os efeitos dessa aliança, os propósitos dessa aliança, né? Vou continuar aqui, daí a gente já faz os comentários. Aí na apostila tá assim, ó. Dessa forma, a aliança da criação descreve o homem integral. Essa unidade revela as várias ministrações da aliança da redenção. Sendo assim, a aliança de Deus com Noé inclui a orientação total do homem para com a criação. Com a aliança abraâmica, as promessas da terra, da semente e da conduta ética envolve todas as dimensões da vida. Com Moisés, destaca-se o relacionamento de amor com Deus, o próximo e a si mesmo, abrangendo todo o pensamento e ação. Com Davi, estabelece-se o domínio da existência dos ministros do reino e com Cristo a consumação da aliança. Em resumo, pode-se dizer que a nova aliança em Cristo tem valor eterno em vista da necessidade da fidelidade de Deus. Daí a aliança da criação foi conhecida na
repetição da aliança com Noé, enquanto existir a terra, né? Uma promessa que Deus fez lá em Gênesis 8:22. O que significa que Deus fez conhecer a aliança primeiramente a Adão, né? Então, nós estamos finalizando aí na página 54, ó. Olha que importante isso, né? Ó. Deus tá na sua apostila aí, ó. Fez, isso significa então que Deus fez conhecer a aliança primeiramente a Adão, né? Então, desde o princípio, ele preserva essa aliança com Noé, né? Quando vem então o dilúvio, o Senhor ali preserva esta aliança com Noé. Ela é destacada com Abraão, dando continuidade nesta aliança, dando aí graça para Abraão entender que os seus descendentes também seriam abençoados com esta aliança. E ele legisla esta aliança com Moisés, né, através das leis, e levantando Moisés como o grande legislador do Antigo Testamento. Então ele legisla, né, esta aliança com Moisés. Ele estabelece esta aliança com Davi, né, dando continuidade na história. E ele então, né, ele quem? O próprio Deus, ele consuma esta aliança. Então a consumação final desta aliança se dá em Cristo. Então, entendendo isso, irmãos, muitos textos bíblicos passam a ter mais sentido para nós, não é? Deixa eu pensar aqui, um texto clássico da ceia, não é? Vamos pensar no texto clássico da ceia. É porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei esse meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento feito no meu sangue, né? Então, esse novo testamento é a nova aliança, é o pacto da aliança que restabeleceu em Cristo e consumou-se em Cristo. Então, qual é a aliança que nós temos com Deus hoje? Esta aliança, ela é selada com o quê? Né? Com o sangue. E é o sangue do Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Imaculado, aquele que teve a morte vicária, né? Que é a morte vicária? Uma morte substituta. Lembra que nós vimos aqui no começo da aula? Havia-se a necessidade de um substituto, porque não tinha como nós mantermos uma aliança em uma linha de fidelidade e de responsabilidade com Deus, porque o homem ele é da natureza caída, o homem necessita da graça de Deus, da salvação redentora através de Cristo. Então hoje nós temos uma aliança com o Senhor e esta aliança ela se dá a partir de Cristo e pelo sangue de Cristo. Então Deus selou esta aliança hoje no Novo Testamento, na era da graça, ele selou com sangue. É um Novo Testamento, como diz Paulo para lá em Coríntios, que eu faço no meu sangue. Então nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo através de uma aliança estabelecida por Deus, selada pelo sangue de Jesus, a qual com ele é consumada a aliança que Deus inicia lá em Adão. Olha que coisa linda, hein? Amém? Conseguiram captar aí tudo? Tranquilo? Tô indo muito rápido, tá bom? Tá legal aí, David, na igreja? Tá sendo melhor? Lorena. A Adriana não tá, né? A Adriana é de outra igreja, né? A Adriana tá em casa, né, Adriana?
Tô no hospital, pastor. Tá no hospital? Tô acompanhando meu pai. Aí por isso que eu cheguei atrasada, eu tô cuidando dele aqui, aí deu uma acalmada, eu falei assim, ah, tudo tem que conectar um pouquinho. Então, no Ah, hospital. olha, tá vendo só, irmãos, né? Não há desculpas, né? Quem quer, faz, né? Parabéns aí, viu, Adriana, pela atitude, viu? E que Deus te dê graça, tá? Coloca aí depois no grupo aí o nome do papai pra gente estar orando por ele, tá bom? Amém? Nós temos aí vários irmãos aí, né? Ó, o Jean também, o Salatiel, nossa irmã Judite. A irmã Judite também não tá muito boa. Melhoras aí para nossa irmã Judite, que tá se recuperando aí, né? Tá dengosa, nossa irmã Judite. Que Deus te dê graça, minha irmã, viu? E entre com a cura também sobre a sua vida. Então é isso aí, nós estamos aí em 12 alunos hoje na aula, falando então, finalizando esta parte sobre a aliança da criação. Então, os irmãos conseguiram entender? Eu fiz questão da gente finalizar fazendo essa recapitulação, né, desses textos que está na apostila, para uma compreensão não superficial, mas que a gente entenda perfeitamente isso, né? Que o Deus que nós servimos é um Deus de aliança. A gente canta isso, né, irmãos, nas nossas igrejas, não é? Deus de aliança. E às vezes nós cantamos e não nos damos conta da grande responsabilidade que nós temos, porque nós temos uma aliança com um Deus que não falha, que não erra, ele é fidedigno, né? A tua fidelidade é para sempre, ele é eterno, e nós não temos esses atributos que Deus tem. Nós temos alguns atributos que Deus compartilhou com o homem, né? Como o amor, a bondade, enfim, alguns atributos que o Senhor compartilhou conosco. Mas mesmo com esses atributos que Deus compartilha com o homem, nós não somos capazes de sozinhos, né, manter o pacto desta aliança, não é verdade? Então, nós precisamos de um substituto, nós precisamos de alguém, e este alguém é Cristo. É Ele que restabeleceu, né, substituiu em nosso lugar esta aliança para que pudéssemos então ter comunhão com Deus. Então, nós estamos aqui estudando o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, a gente vê então a queda. Com a queda houve, né, a primeira ruptura desta aliança. O Senhor, ele tem prazer e tem comunhão com o homem, e é por isso que Deus sempre restabeleceu esta aliança, né, dando continuidade a Noé, a Abraão, a Davi, chegando até Jesus. Então o Senhor, ele também tem prazer em ter aliança conosco, com o homem, e nós precisamos, né, irmãos, ter então esta responsabilidade da aliança que nós temos com Cristo, sabendo, tendo em mente que não é mérito nosso, que não é nas nossas próprias forças, a nossa natureza é contrária a isso. Então, por isso a necessidade do substituto. Então, Cristo ele vem então para selar essa aliança com o teu sangue. E o que diz lá de 1 de João? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, né? Nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo que através do sangue nós temos comunhão uns com os outros e nós temos então a comunhão com Deus restabelecida através desta aliança. Então, por isso que é importante nós entendermos isso, né? Que Deus fez aliança com o homem desde o início e Deus preservou essa aliança até os dias de hoje e hoje com a graça, né? Vivendo aí debaixo da graça, não é mérito imerecido, mas o Senhor fecha essa aliança, então, ou concretiza essa aliança em Cristo através do teu sangue e assim, né? Dando aí não só continuidade, mas finalizando esse termo da aliança, a qual nós estaremos gozando no dia da eternidade
com o Senhor. Amém, queridos? E aprofundando um pouquinho mais aqui sobre isso, né? A gente vê, por exemplo, lá em João, não está aqui na apostila, tá? O Senhor me fez lembrar aqui agora, mas a gente vê lá em João, né? O próprio Senhor Jesus Cristo trazendo conforto para o coração do homem, né? Dizendo: olha, é necessário que eu vá. E os seus discípulos não estavam entendendo isso, na verdade, não queria que ele fosse, porque não entendia. E Jesus fala assim: ó, é necessário que eu vá, porque após, quando eu for, né, depois de mim, virá o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Pois bem, nós sabemos disso, né? Todo mundo aqui é crente, frequenta a igreja, ouve a palavra, a pregação, então nós sabemos disso, né? Que o Espírito Santo habita em nós. Então, uma das grandes importâncias disso, ou uma das grandes verdades que nós temos o Espírito Santo, uma das grandes consolo, vamos dizer assim, é saber que ele vai vir buscar a tua igreja, porque ele deixou o selo dessa promessa, ele deixou a garantia, ele deixou o penhor desta promessa, que é o Espírito dele que habita em nós. Então, tudo isso só é possível com a responsabilidade da aliança que nós fazemos por intermédio de Cristo, pela graça redentora e salvadora do nosso Senhor, pelo sangue de Jesus. Amém? Então, dito isso, nós finalizamos então aqui essa parte aí da aula. Se cair o vídeo, irmãos, eu já vou mandar outro link no grupo, tá? Como de costume, já tá perto de cair aqui, então se cair, não se assuste, eu já vou mandar outro link logo em seguida. Então, a aliança da criação, nós já vimos, página 154. A página 155, a gente finalizou a leitura da aliança. Agora tem a recapitulação 13, tá? Tem aí algumas perguntinhas da recapitulação 13. E nós vamos entrar agora aí, quem é o homem? Ok? Estão comigo? Amém? O item aí 2.6.5, ele vai trazer então quem é o homem. Então nós vamos agora pular, né? Terminando aqui essa parte e entrando então quem é o homem na página 155 aí no final. Então vamos ver aqui qual é a expressão disso, o que o autor quer dizer sobre isso e o que nós vamos aprender sobre isso hoje. Então eu vou finalizar aqui esse primeiro vídeo para não ter um corte aí no meio da leitura e a gente volta então dentro de alguns minutos. Amém? É o tempo de tomar um cafezinho, uma água, né? Esticar as pernas aí, dar uma olhadinha no papai, né, Adriana? E a gente já volta aí então para nosso segundo tempo aí da nossa aula. Até daqui a pouco.